Pessoal, sou eu novamente, o Luiz Carlos, certo? A pedidos aí, eu vou fazer a atividade 2 do professor Marcelo Massula e só explicar, né? Na verdade eu já fiz, mas para quem tiver dúvida, talvez isso ajude. Eu espero também ter feito corretamente, né? Aí qualquer dúvida vocês podem tirar depois com o professor e verificar também a de vocês, se está tudo correto. Vamos lá então. O exercício eu já separei tudo aqui. Esse foi o exercício que eu fiz. A primeira coisa que temos que fazer é separar os nossos dados, aquela tabela de dados personalizados, que vocês podem ver que eu separei, né, o meu nome aqui, turma, e os dados que ele passou, certo? Vamos lá. Espero que vocês já tenham feito também separação de dados, depois só seguir o enunciado. Primeiro aqui ele dá um enunciado, né, que é uma bateria que alimenta por duas cargas e é conectada conforme a figura abaixo e se encontra a uma distância L, distância fornecida também na tabela de dados que vocês podem ver aqui acima que eu separei. As potências das cargas são fornecidas na tabela de dados também. Para quem não sabe, essa tabela é o que ele enviou lá no enunciado. Essa tabela aqui. Vocês vão consultar essa tabela, verificar o nome de vocês e os dados. Foi o que eu fiz aqui. Separei, pelo meu nome separei os dados, certo? E aí depois interpretar esse circuito. Aqui é que é importante vocês saberem. Ele fornece aqui a tensão da fonte, vai ser essa daqui. Vocês vão procurar lá na tabela, descobrir qual é, certo? No meu caso aqui é o 42. Descobrir essa tensão da fonte, beleza. Como vocês podem ver aqui, é um circuito em paralelo. Quando é um circuito em paralelo, vocês já lembram que a tensão é a mesma. É a mesma para as duas cargas. Então, se aqui deu 42, a tensão daqui também da carga 1 vai ser 42 e a tensão aqui da segunda carga. Carga 1 e carga 2. E ele fornece também a potência lá na tabela. Potência da carga 1, potência da carga 2. Então, eu só marquei aqui. Da carga 1, potência da carga 1, potência da carga 2. E ele fornece também comprimento do fio, que é a distância aqui, esse L. Beleza? Já interpretamos aqui. Vamos para a continuação. Para realizar a conexão foram utilizados condutores de cobre, né? A resistividade do material, também fornecido na tabela personalizada. Vai ser essa aqui, mas para o final vamos utilizar. Então, primeiro, calcular qual é a corrente. Corrente a gente já lembra, é o I. Só lembrar a intensidade da corrente. Fornecida pela bateria em uma situação na qual são as duas cargas lá que ele passou a potência, né? Estejam consumindo a máxima potência. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai usar a fórmula do π. Potência é igual intensidade da corrente vezes a tensão, que é esse U. Aqui eu só transformei a fórmula, né? Como vocês sabem, só a gente isolar. Para quem não lembra, a gente pode fazer novamente isso. Aqui atrapalhou um pouquinho aqui, mas vamos lá. Se aqui, ó, já tenho as potências? Já tenho a corrente? Não. Eu tenho a tensão? Tenho. Então, o que eu quero descobrir? A intensidade da corrente. Para isolar, a gente já fez, ó, vai resultar nessa fórmula que está aqui do lado. Então, a gente só pega aqui a tensão, ela está sendo multiplicada pela corrente, vai passar que ela dividindo. Então, aqui fica a fórmula. Potência potência dividido pela tensão é igual à intensidade da corrente. Certo?
eu só escrevi aqui de outra forma, mas com o mesmo significado. Ó. Intensidade da corrente é igual a potência dividido pela tensão. Ele me passou esses dados? Passou. Eu posso fazer o seguinte, eu posso somar as duas potências para dividir pela tensão, ou posso fazer individual, como eu fiz aqui. Fiz uma de cada vez aqui, ó. Potência da primeira carga dividido pela tensão. Pá, isso aqui atrapalha um pouco, mas calma aí, gente. Aqui, potência da primeira carga dividido pela tensão. Eu consigo aqui a primeira corrente. E aqui a mesma coisa. Potência da segunda carga dividido pela tensão. Certo? Que a gente já viu que a tensão é a mesma para todas as cargas. E a gente consegue a segunda corrente. Eu posso somar depois esses dois, ou eu posso fazer direto aqui. Potência da primeira carga mais a potência da segunda carga e dividir pela mesma tensão. Vai dar o resultado aqui, o valor total, né, das... Aqui, trabalhando um pouco. Certo? Aqui vai dar o resultado total, a potência total dividido pela tensão. E resulta aqui na corrente. Vocês podem ver que é o mesmo resultado. Só fiz de maneiras diferentes para a gente ter certeza. 14,38 amperes é o meu. Aí, quando a gente consegue a corrente, a gente vai para o segundo item. Baseado na tabela de condutores a seguir, indicar qual deve ser a seção transversal do condutor para alimentar as cargas. O meu deu 14,38 a corrente. Então, eu tenho que verificar aqui na tabela, nessa última coluna, a capacidade aqui do condutor. Então, eu vou verificar a seção, que é aquela espessura do fio, né? Quanto ele suporta. Aqui ele fala que suporta 14, só que a corrente que eu tenho é 14,38, então ela é maior do que 14. Eu tenho que colocar um valor maior aqui, essa coluna, porque se for menor pode estragar o fio. Por pouco aqui faltou, mas ainda ele é menor. Então eu vou para o próximo item, que é esse aqui. 17,5 já suporta 17,5, então é maior do que a capacidade da corrente que eu tenho. Aí conforme esse valor, é só seguir a mesma linha e eu vou saber qual é a seção do fio. Nesse caso aqui é um fio de 1,5 mm. E aqui eu descobri qual é a seção transversal. Só escrever aqui no item 2. Beleza? Esse é facinho. Só você calcular lá a corrente do primeiro item lá, você calcula, verificar na tabela e seguir a linha para saber essa seção. O item 3. Na condição de máxima potência das cargas, calcular o valor de queda de tensão sobre os condutores. Considere o comprimento total dos dois fios. Então, ele passou aqui o comprimento de um fio, que é 3,7 no meu. Só verificar lá na tabela de vocês. No meu caso aqui, como ele fala que é os dois, então, acho que foi isso para todos aqui, é só multiplicar por 2 e a gente vai saber o L total, a distância total para os dois fios. Aí eu pego os dados aqui, vou usar a fórmula do Rho, né, que aqui é a resistência igual o Rho. Aqui o L é a distância que ele passou, só que eu vou multiplicar por 2. E a seção que eu já obtive no item anterior. Certo? Substituo na fórmula aqui. Eu tenho essa resistividade? Tenho. Ele me passou lá na tabela. Começo da tabela. A resistividade, o Rho. Depois ele vai pedir também o comprimento que a gente tem e vai multiplicar por 2. E a seção transversal que eu consegui nessa tabelinha aqui.
esse aqui, seção transversal. Só pegar, separar todos esses dados e substituir nessa fórmula, certo? Já peguei aqui o ρ, o L que é a distância, e a seção transversal e multipliquei pelos dois, os dois condutores. Obtenho aqui a resistência. Obti essa resistência? Beleza, só que o que ele pede é a queda de tensão. Para obter a queda de tensão, eu vou usar aqui a fórmula da lei de Ohm. Da lei de Ohm, aqui eu já fiz, né? Mas para quem não lembra, resistência é igual aqui a tensão dividida pela corrente, certo? Aqui em cima é porque eu já tinha mostrado como isolar, mas para quem não lembra, para isolar, você só pega aqui o item que você vai isolar, no caso ali o U, que é a tensão, para isolar, aqui está sendo dividido, ele passa multiplicando. Aí você interpreta aqui corrente, né, que é o I, intensidade da corrente, vezes a resistência é igual a tensão, certo? Já conseguimos aqui a fórmula? Beleza. Só escrever aqui a fórmula e substituir. Eu tenho a tensão, que é esse U? Não tem, mas a resistência eu acabei de obter aqui em cima, pela fórmula. Eu tenho a intensidade da corrente, que eu obtive lá no primeiro item, e só multiplicar aqui, fazer substituição. Tensão é igual a resistência, que obtive aqui em cima, e vezes a corrente, que foi a lá do primeiro item. Multiplico um e o outro e eu consigo a queda de tensão. Beleza? Tô tentando ir rápido aqui, pessoal, mas depois vocês podem pausar, ver de novo. Aí, item 4. Calcular qual deve ser a potência total fornecida pela fonte na condição de máxima potência das cargas, e lembre-se que os condutores vão consumir potência, certo? Os condutores aqui, no caso, ele quer dizer os fios, além daquelas cargas. Então, vou usar a fórmula do π novamente. Aqui, para calcular, eu já tenho, para conseguir a potência total, eu tenho a carga 1, que ele me passou na tabela, a carga 2, e falta a potência do condutor, que é a do fio. Para conseguir essa potência do condutor, eu vou usar essa fórmula, e a gente acabou de conseguir a queda de tensão, certo? Então, a corrente eu já tenho lá do primeiro item, então só substituir. A corrente está lá no primeiro item. A queda de tensão acabamos de conseguir no item anterior, certo? Substitui aqui, faz o cálculo e consegue a potência do condutor. Conseguiu a potência do condutor? Só substituir aqui nesse cálculo para conseguir a potência total. No meu caso aqui, potência total vai ser igual. Potência da carga 1 está passado lá na tabela, potência da carga 2 também na tabela, e aqui a potência do condutor que eu acabei de conseguir no cálculo anterior. Somei os três, eu tenho a potência total, que é isso aqui. Beleza, gente? Que é a potência total. Respondido. O item 5, considerando a potência total fornecida pela fonte e que as cargas funcionarão em máxima potência por uma quantidade de tempo diário, certo? Apresentado na tabela. É aquele tempo que ele dá na tabela. Última coluna da tabela. Aí ele pede para calcular o valor da energia fornecida pela bateria em kWh.
em um dia. No caso, um dia, mas um dia só aquela quantidade de tempo, de horas lá, que é ligada no dia. Aqui foi a potência total, certo? Que a gente conseguiu no item anterior. Aqui eu transformei em quilowatt, ó, quilowatt porque ele pede depois que o cálculo vai ser em quilowatt-hora. Então, para isso é só você dividir por 1000. Para quem não sabe, né? Cálculo simples. Você pega o valor, divide por 1000. Para dividir por 1000, gente, lembra que aqui praticamente é só você mover a vírgula a cada zero. Se eu elimino um zero aqui, eu removo a vírgula para cá. Eliminar outro zero, movo a vírgula para cá. Elimino outro zero, a vírgula vem para cá. Então, é válido aqui 0,62154. Seria isso aqui. Só que em vez de usar tudo isso, eu posso usar só 2 casas após a vírgula. Vai de vocês, né? Eu usei aqui só 2 casas. Aí a fórmula aqui do tempo, né? De novo eu já acabei fazendo aqui a fórmula sem querer, mas seria isso aqui. Potência é igual a variação de energia, né? Dividido pela... Mas aqui, a potência eu já tenho. Essa potência total. Certo? Já tenho essa potência. Eu já tenho também o tempo que foi fornecido na tabela. Então, o único que falta conseguir é essa energia aqui, que vai ser o quilowatts-horas. A gente só vai fazer o seguinte, só vai isolar para obter essa fórmula aqui da frente. Para quem não lembra, vamos fazer novamente, gente. Até cansa de fazer, mas só para todo mundo entender. Potência é igual aqui a variação de energia dividida pela variação de tempo. Aqui ele está sendo dividido pelo tempo. Só passo ele, eu tenho que passar ele multiplicando. Deu ruim aqui novamente, vamos lá. Aqui, voltar aqui, cadê? Pegar aqui, esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo mover. Só para explicar. Tava dividindo, passa multiplicando. Aí fica essa forma. Variação de tempo vezes a potência. E resulta aqui, ó. Só escrever aqui na sequência certa, ó. Variação de energia é igual a potência vezes a variação de tempo. Tenho todos esses dados? Tenho. A potência total está aqui em cima. A variação de tempo é o que ele passou na tabela. Então, aqui. Olha lá. Substituir minha potência e a variação de tempo. Certo? Multiplica um pelo outro. Aqui, aproximadamente, né? Deve ter, aqui como eu só usei 2 casas decimais, pode ter uma pequena diferença, mas eu acredito que o professor também ainda aceita. E essa é a energia fornecida pela tabela, pela bateria, desculpa. Então é isso aí, pessoal. Por hoje aqui terminamos. Aí, boa sorte para todos. Espero que eu tenha feito corretamente e que vocês consigam também. Qualquer dúvida, lembre-se. Pergunta ao professor lá, verifica, tira as dúvidas. Se descobrir alguma coisa nova, me avisa. Tá? Boa tarde a todos aí e até a próxima.